São muitas perguntas, acho que são 12. E como elas são longas, não dá para fazer tudo de uma vez, né? Então a gente parou aquele dia, na outra semana, a gente parou na 402 com essa pergunta aqui: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Ou seja, como a gente sabe, né, que o espírito tem liberdade? Como é que a gente pode dizer que ele tem liberdade durante o sono? Então, aquela resposta enorme que a gente falou, conversamos bastante a respeito. Olha quantos foram, quantos slides foram, olha. Foi até aqui. Me confirmem se foi até aqui ou se foi essa aqui também. Eu acho que essa não foi não, né? Pois é, mas é o que eu acho que foi, né? Não me lembro certo, mas eu acho que foi até aquela anterior. E aí, então, continuando para a gente dizer por que a gente julga que o espírito tem liberdade, né? Que quem sonha não é só a mente, né? Não é só a parte nosso cérebro, diz assim, né? Porque Sigmund Freud é o que mais batalhou com essa informação de sonhos, né? E ele que batalhou muito com aquela questão de pesquisas profundas sobre a questão de consciente e o que é inconsciente, né? Então, ele trabalhou muito nessa questão de sonhos, né? Então, o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo que haveis visto enquanto dormis. Vossos sonhos nem sempre refletem a ação da alma em seu pleno desenvolvimento. Engraçado, se a gente fala que a alma sai, fica livre, né, e vai aí andar por aí, vossos sonhos nem sempre refletem a ação. Ou seja, você vai falar assim, mas se você está falando que a alma que sai, né, que é o espírito que sonha, né, vamos dizer assim, a alma porque ele está encarnado ainda, ele não se desliga completamente, ele não morreu, né? Então, assim, mas por que a gente não consegue, então, não reflete exatamente aquilo que a gente viu, aquele significado para o espírito? Esse é o grande dilema. A gente sonha e a maior parte das vezes não é lúcido, não é claro de dizer assim, entendi tudo, teve começo, meio e fim. Mentira, porque nunca tem, né? Ou tem só o começo e a gente quer que continue para saber onde que vai dar o enredo, ou então a gente quer que acabe logo porque o negócio é terror e a gente quer que acabe logo, não é assim? Então, assim, é muito confuso ainda isso, a questão de sono. São muitas vezes apenas a lembrança da perturbação que experimenta sua partida ou no seu regresso ao corpo, acrescida da relativa ao que fizeste ou do que vos preocupa quando em vigília. Olha para você ver. O espírito procura ter uma liberdade para sair e fazer o que ele não consegue ter liberdade de fazer no corpo. Lembra que eu falo sempre, ele comanda, porque o corpo foi ele que fez, ele que comandou tudo para poder fazer. Mas, a partir do momento que o corpo existe, passam a ter sensações químicas, bioquímicas e físicas nesse material, que também vira um euzinho. A gente chama ego, não é? A gente não chama ego? É um eu também. É um eu, digamos assim. Então não dá para quebrar esse eu, para falar assim, não, ego não pode nunca aparecer. Foi a época que eu achava isso. O ego é preciso, porque o espírito só experimenta através do ego. Agora, como você trata esse ego, que lá, aí é outra conversa. Então, quando ele sai e vai experienciar aí, vai viver as diversões fora, né? Digamos assim, as aventuras, tem um pouco do que acrescida da relativa ao que
o que a gente está fazendo enquanto material, enquanto vida, enquanto preocupação. Então pensa, ele fala, tô livre para viver outras dimensões, para, enfim, para estar em outras situações, mas ao mesmo tempo carrega com ele, porque não morreu, o cordão está ligado ainda, carrega com ele preocupações do avatar dele, do corpo dele, do ego dele. Então mistura tudo. Por isso que é muito difícil, e sonho não é um negócio que está resolvido, que está claro, não é. Existem pessoas que fazem trabalhos maravilhosos de, assim, de significância do sonho, do que significa, mas que até às vezes são tratamentos, até terapêuticos, porque se você tem um sonho recorrente, ele tem algum sentido. É uma forma que o espírito está tendo de entrar em contato com você. Ei, 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 várias vezes. E aí, ok, então isso pode ser usado como uma forma de terapia, digamos assim. Mas dizer que, sonhei com isso, quer dizer isso. Sonhei com aquilo, quer dizer aquilo, sabe? Como a gente às vezes costuma pensar, não é bem assim. Não é, ele não é exatamente isso. Né? Ele é muito sutil. A não ser assim, como explicarias os sonhos absurdos que tanto sábios quanto os mais humildes e simples criaturas têm? É aquilo que eu falei, da mistura do espírito na liberdade, mas ao mesmo tempo ele leva algumas coisas que aconteceram durante o dia, que está acontecendo naquela fase, né? Mistura tudo. Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes, ou seja, digamos assim que você, né, não é lá essas coisas. E aí, assim, apronta, né, não é lá essas coisas muito séria, muito boa. Aí o que acontece quando você dorme? O seu espírito fica assim, olha, vai carregado vai impregnado das coisas que não são muito boas, que não são virtudes, digamos assim. Quem que encontra? Quem que encontra do outro lado? Lembra da frequência que eu falo? É tribo, não tem como. Os semelhantes. Falar, eu sonhei que estavam assim, querendo me matar. Sim. Aí você fica preocupado e pensando naquele que estava tentando fazer contra você no sonho. Você já parou para pensar por que você está sonhando isso? Principalmente se for recorrente. Se for recorrente, para e pensa. Epa, se está acontecendo muitas vezes, o que eu tenho feito para quando meu espírito sai acontecer isso? O que eu tenho escolhido fazer, pensar, agir, de que forma? Então, tudo acaba caindo numa responsabilidade desse euzinho também aqui do ego, tá? Então, não pode jogar ele totalmente fora assim, tá certo? Ó, quando o corpo repousa, acredite, tem o espírito mais faculdade do que no estado de vigília. Ou seja, o espírito fica muito mais livre, né, do que quando ele está no corpo. Ele, inclusive, consegue lembrar do passado e algumas vezes prever até coisas que vão acontecer, que podem vir a acontecer, possibilidades. Por quê? Porque ele consegue observar o emaranhado quântico de possibilidades no contexto que ele está vivenciando, o eu dele lá, o ego, ele fala, bom, no meio disso aqui tudo, há possibilidade da escolha dessa parte, desse lado de cá, porque é onde está caminhando ele, o ego dele, entende? Então, ele já meio que visualiza o que pode ser. É aquela história. Você está indo por aqui. Aí você sabe mais ou menos o que tem lá na frente, naquela rua da frente. Se você pegar outra, se você conhece o ambiente, você sabe aonde você vai sair. Se você pegar outra trajetória, você sabe aonde você vai sair. Então, assim, você sabe as possibilidades, dependendo, o espírito já consegue não prever o futuro, mas ele diz, são essas possibilidades que o meu eu tem para escolher. De acordo com o caminho que ele está fazendo. Entende, gente? Poderia ser ao contrário, mas ele
Então, não é prever o futuro, mas a prever as possibilidades. Porque o futuro, ele é um resultado do que você faz, do que está acontecendo agora. Então, você está nesse contexto, andando desse jeito. Se você está rápido, você vai chegar mais depressa. Se você está lento, você vai demorar mais. Então, lá o futuro, o resultado, ele é sempre com aquilo que você está fazendo agora. Então, o espírito consegue fazer isso em sonho, a partir do seu eu vivendo aqui. Ele fala, é isso que eu tenho agora. Então, é até aqui que eu vou conseguir chegar. Bom, e aí assim, tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo conseguiram se desligar da matéria. Esses espíritos, quando dormem, são espíritos, falam assim, sonos inteligentes. Subentende-se que o espírito é também inteligente. Subentende-se que para ter a inteligência espiritual, eu tenho que ser o quê? Tenho que buscar ter virtudes. Aí eu busco isso para ter um pouco de paz, para ter, consequentemente, ter sonhos mais tranquilos. Isso não quer dizer que é uma regra, que todo dia você vai sonhar coisas tranquilas. Porém, você vai preparando e tendo condições de que seu espírito fique sempre melhor, esteja em condições melhores quando você dorme. Então, se você já se acostuma, lembra que eu falei tudo exercício, você vai acostumando agora no sono. Quando você morrer, que nada mais é do que dormir, nada mais é que você olhar e falar, o corpo ficou. Você vai estar exatamente como você está. Exatamente como você está. Do mesmo jeito que você, naquele momento que você perdeu o seu corpo, você vai se olhar e vai se ver exatamente como você é. Do jeito que você está vendo agora. É como se olhasse para o espelho. Nada muda. O que vai mudar ei, a matéria é diferente agora. E aí, assim, se você treina agora, se você começa a treinar, quando você sair do corpo, o que vai acontecer? Você já não é totalmente desconhecido. Automaticamente você vai ter mais facilidade para reconhecer aqueles que você já conviveu enquanto dormia, mesmo que você não lembre. Vai ser mais fácil de você desligar do corpo, deixar para lá. Lembra que eu falei? Deixa o corpo aí e vai embora. Às vezes até o espírito vai durante a noite, trabalha, participa de algum processo, né, com amigos e tal. Quando ele vai de vez, ele vai e volta para aquele trabalho, como se nada tivesse acontecido, continua trabalhando, com a diferença de que não é só, ele não depende mais ter que voltar para cá para vivenciar esse corpo. Ele vai ficar o tempo que quiser, o tempo que for determinado, talvez por ele mesmo, em outro lado, ok? Então nada mais é do que um treino, estranho falar, mas é um treino para a morte. Bom, de resto, dentre poucos, isso é interessante. De resto, para acabar com essa pergunta aí, o Espírito falou, de resto, ou seja, para finalizar, dentro em pouco vereis desenvolver-se outra espécie de sonhos. 100 e poucos anos atrás, os Espíritos falaram isso. Conquanto tão antiga, ou seja, como a de que vimos falando, vós a desconheceis. Ou seja, nós esquecemos. Enquanto humanidade lá atrás já tivemos condições, com certeza. Mas a gente se propôs a fazer essa experiência de você topa, não vai lembrar de nada, não vai ter manual, você vai chegar lá e vai ter que experimentar. Isso é bom, isso dá certo, isso não é bom, isso sofre, isso dói, isso é bom, isso eu sorrio, isso, enfim, você topou. Você topou. Ninguém jogou você aqui. Você topou a experiência da Terra. Só que ele diz que, conquanto tão antiga como a de que vimos falando, vós a desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana d'Arc,
ao Jacó da Bíblia, aos profetas judeus e aos alguns adivinhos indianos. Eu coloquei em negrito essa parte aqui, porque assim, todos eles, lá atrás, não era falar de sonho, de projeção, de desdobramento, não era fim do mundo, era uma coisa natural, porque convivia com essa liberdade espiritual, convivia de sair, era natural. A gente perdeu isso, a gente entrou na fase do vamos experimentar a matéria. E a gente topou isso, de desenvolver a matéria para ver o que acontece. E a matéria é tudo, e a tecnologia é tudo, é tudo que está envolvendo a gente. A gente disse, para eu prestar atenção nisso, eu acho que os grandes engenheiros siderais falaram, bora tirar uma sensação, uma percepção. Porque se continuar com essa percepção, não vai querer. Não vai querer se expor a tanta dificuldade, a tanto não sei como fazer, a dor física, as dificuldades, os problemas, né? Nós não íamos querer. A gente ia querer viver como a gente vivia lá atrás, enquanto espíritos, talvez não com essa matéria. A gente tinha condições de conhecer o passado, saber a história que eu fui, e aí eu escolho como vai ser. Não, na Terra, na terceira dimensão, não foi essa conversa. Então, precisou parar. Só que aí, essa proposta não é para chegar e falar, dá de volta. Não, você vai reconquistar isso. Faz parte do quê? Experiência também. Vamos ver como que faz para estar com esse peso do corpo pesado, matéria, funcionamento químico, físico, para conseguir chegar nisso aqui. Essa é a brincadeira. Essa é a proposta. É de dizer, muito bem, vocês estão chegando até aqui, mas vocês vão chegar aqui. E com o corpo. Essa é a proposta. É chegar aqui com o corpo. É saber que eu tenho o corpo, ele precisa das coisas, ele precisa vivenciar aqui, mas como é que eu posso fazer para ficar também com essa percepção mais aguçada? O que eu tenho que fazer? Porque é para isso que a gente vai caminhar. É para deixar o corpo mais sutil e voltar a ter essas percepções. Todos nós. Quanto tempo vai levar? Não sei. Já levou 300 milhões de anos para chegar até aqui. Não sei quantos mais vai levar. Mas esse é o caminho. Por isso que eles falaram aqui. São recordações guardadas por almas que se desprendem inteiramente do corpo, recordações dessa segunda vida e aqui ainda há pouco aludi. Ou seja, pessoas que chegam nessa fase e têm condições de, em sono, viver, vivenciar e lembrar, acordar e lembrar. Quem que chega a ter essas informações aqui hoje? Que vocês conhecem? Já teve muitos e hoje a gente tem algumas pessoas, alguns eu não sei se chega a 1000 aí, não sei se chega a 1000 pessoas no mundo. Pessoas que têm completamente a noção do que está fazendo aqui e consegue se desprender e lembrar de vidas que já teve. Vidas outras. E por que chegou e por que é desse jeito. Que é o resultado de um monte de vidas. São poucos, mas tem. Tem vários atualmente, que tem essa condição
sem precisar, entenda, gente, sem precisar abrir mão da vida física, parar, porque quem fez isso? Buda fez isso. Não fala que Buda se iluminou? Que Buda iluminou? Buda foi buscar entender por que sofria tanta matéria, o que tinha além disso? Ele descobriu sozinho como ele era. Quem era ele? A partir daí, ele teve condição de ver toda a sua vida, todas as outras vidas. Ele conseguiu chegar nele, essência espírito. Por isso que ele olhou o resto e nada mais tinha sentido. Nada afetava mais, porque ele não era aquilo. Ele sabia que era muito mais. Então, ele sim foi um. Jesus veio com essa proposta também. Depois que se buscou conhecer para saber como ele funcionava, depois de muito tempo, porque a Bíblia não fala, mas Jesus, da adolescência até os 30 anos, trabalhou muito firmemente com relação a autoconhecimento. Ele podia ter uma predisposição, digamos assim, uma facilidade pela frequência dele, pela condição mental. Ele já veio com essa proposta, mas ele precisou se autoeducar, se autoconhecer. Quando ele fez isso, em vários lugares no mundo, ele volta pronto. Com o conhecimento, porque ele descobriu dele. Por isso que ele disse, ele deixa a mensagem: vós sois deuses, pode fazer muito mais do que eu. Porque ele está dizendo, todos somos assim. É só você descobrir. Só que não é descoberta assim, que eu possa entregar na mão ou que eu vá buscar alguém me dê. Não tem esse conhecimento em lugar nenhum. Ele é alto, porque ele está dentro de você. E por isso que é muito difícil. Porque é muito difícil voltar para si. Então, assim, tratai de distinguir essas duas espécies de sonho, entre os de que vos lembrais, do contrário cairias em contradições e erros funestos da vossa fé. Essa é uma questão assim, de que assim, lembra que eu falei, o espírito sai e ele leva um pouco das coisas que acontecem. Então, assim, por isso que para distinguir e conseguir, não estou dizendo chegar ali já, mas conseguir ser mais espiritualizado, se quer, né, vamos pensar assim essa palavra, se quiser ser assim e tiver uma facilidade maior para que quando o espírito possa sair, ele possa ir com liberdade, quando ele volta, ele traga e você consiga guardar a informação, pelo menos melhor do que está guardando hoje. Qual é o caminho? Acalmar o pensamento, respirar, aprender a respirar. Não tem outro jeito. Não existe nada. E olha, não custa nada, é o negócio mais barato que tem. Incrível, mas não custa nada. E se perguntar, lembra que eu falo, olha sempre para o espelho? O que eu ainda tenho que melhorar? O que eu reconheço em mim que eu preciso ser melhor? Qual é a virtude que eu quero desenvolver em mim? Quando eu sou sincero comigo, não resolve tudo, mas facilita e você vai achando o caminho. É a única maneira de ficar mais limpo e limpando para ter condições de facilitar para o espírito. E aí, esses daí são comentários, acho que do Kardec, né? Os sonhos são efeitos da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e das relações. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até os mais afastados lugares, até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da presente existência ou de vidas anteriores, né? As singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos, que nenhum sentido ou ligação parece ter. É aquela velha história. Ah, eu sonhei
que estava assim, andando, e estava com um amigo, e de repente eu voei. Pode parecer doideira, né? Mas assim, eu voei, e voei, estava muito bom, olhei, passei por cima das árvores, né? Aí de repente eu caí. Aí você fala, meu Deus do céu, afinal de contas, você estava andando ou estava voando? No momento que você voou, é seu espírito que estava total liberdade. No momento que você caiu, é seu corpo que é sua matéria, seu ego que estava por a alma tinha o peso ainda das dificuldades, então mistura. Por isso que a gente tem sonho confuso. Por isso. E quanto mais apegada à matéria, mais difícil é, principalmente para se lembrar, tá? A incoerência do sonho ainda se explica pelas lacunas que apresenta recordação incompleta do que nos apareceu quando sonhávamos. Ou seja, nunca a gente tem uma coisa, uma história, um enredo completinho assim. É raro. É raro a gente falar, eu sonhei isso, aconteceu isso e acabou assim. Não é assim? Muito raro. E quando é coisa, mas a gente sabe quando é coisa boa, mesmo que a gente não lembre. Já prestaram atenção? Quando você acorda, faz, ai, que sensação de bem-estar. Você não lembra nada, mas você sabe que aconteceu alguma coisa, mas você não consegue lembrar.